Então, boa noite, amados. Quantos estão alegres por poder estar hoje, na casa do Senhor, digo amém. Amém. É muito bom estarmos juntos, não sei se é um... Isso aqui deve ser problema do Osmar. Osmar Contato, né? Primeiro eu gostaria de agradecer a Deus, pela bênção de podermos estar aqui, e gostaria de agradecer também a iniciativa que o pastor teve para fazer esse evento. É uma iniciativa muito boa mesmo, porque isso precisa acontecer, isso precisa continuar, não podemos parar, realmente é algo fundamental, e nós queremos que isso progrida, que vá realmente para frente. Então, o nosso desejo é ser uma bênção hoje à noite, é ser usado por Deus para poder realmente ser uma bênção para os irmãos. Então, o tema, quantos sabem aí, decoraram? Quantos sabem o tema? Quem sabe o tema? O homem não esquenta muito a cabeça com o tema, Tá certo. O homem cristão e o pecado da omissão. Vamos falar todo mundo junto? 3, 2, 1, já. O homem cristão e o pecado da omissão. Vamos falar de novo, só para gravar mesmo, para ficar 3, 2, 1, já bem forte. O homem cristão e o pecado da omissão. Agora nós vamos falar igual a gente fala lá em casa. Quando a gente fica bravo, assim, que a gente levanta a voz mesmo. O pastor Bob está liberado, não pode falar isso não. O pastor Bob fica quietinho aí, está tranquilo, todo mundo sabe que ele fala forte, mas fica tranquilo, pastor. Mas vamos lá, 3, 2, 1, só vocês, já. O homem cristão e o pecado da omissão. Eu achei que esse lado aqui ganhou estourado, quer ver? Vamos lá, só vocês, 3, 2, 1, já. O homem cristão e o pecado da omissão. Agora vocês, quer ver? O homem cristão e o pecado da omissão. Não, aqui ganhou estourado, com menos gente aqui ganhou, hein? A última chanchinha para vocês, vai, 3, 2, 1, já. O homem cristão e o pecado da omissão. O homem cristão e o pecado da omissão. Não, esse aqui ganhar no grito, esse aqui é uma turminha mais, Os jovens estão de lá, já vão chegar. A maioria dos jovens estão de cá, então é por isso, essa que é a questão aí. Mas irmãos, eu gostaria de falar sobre esse assunto, que é um assunto muito importante. E vocês sabem o texto? Qual é o texto que o pastor colocou para nós examinarmos? Alguém sabe? Tiago quanto? Vamos, gente, força. Tiago 4. 23? Não, isso aí é característica de homem. O homem é meio desligado, rapaz. 4:17? É isso? É Tiago 4:17? É Tiago 4:17. O que está escrito lá mesmo? Aquele, pois, que está fazendo bem, não faz, comete pecado. Pronto, vamos falar todo mundo junto? 3, 2, 1, já. Tiago 4:17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. É sério isso. Quer ver? Quantos pecam por omissão? Levanta a mão. Aqueles que não levantar, pode levantar agora também. Vocês são pecadores por omissão também. Todos são. Certeza. Porque nenhum de nós obedecemos tudo que Deus manda. E sabemos que devemos. E não fazemos. Então é omissão. Então eu poderia alistar aqui, eu estava orando, pensando, desde quando o pastor me convidou, e tanta coisa passou no meu coração, na minha mente, e eu poderia listar aqui, gente, mas eu poderia colocar pecado sobre pecado, pecado sobre pecado, e iria sair todo mundo aqui
miseravelmente convencido de que vocês são miseráveis pecadores mesmo. Está todo mundo no sal. Era só passar na churrasqueira e engolir, porque já está salgadinho, né? Mas na verdade Deus não me deu essa liberdade. Eu gostaria de falar sobre responsabilidades do homem cristão, segundo a Bíblia, que não pode haver omissão. Responsabilidades do homem cristão, segundo a Bíblia, que não pode haver omissão. E tudo começa onde? Qual é o livro dos começos? Gênesis. Então abra sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Gênesis 1, 26. Deixa eu ver o nosso horário aqui, pastor, quanto tempo eu vou ter? Deixa eu marcar para não ter... Não, então não, mas ótimo, eu tenho que tomar um cuidado aqui. 40 minutos? Então, ó, vamos tentar ficar nos 40 aqui, são 20 e 48, então 20 e 50, 9, até 9 e meia, é isso, beleza? Então, vamos tentar ficar até 9 e meia aí, sem problema. Então, vamos colocar de pé, então, Gênesis 1, versículo 26 a 30, diz assim: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento, e a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. Vamos orar. Pai, clamamos que o Senhor neste momento se faça presente de uma forma muito doce, muito especial no coração de cada um de nós. Ansiamos ouvir a sua voz, fala aos nossos corações. Me escondo atrás do teu Filho Jesus Cristo e, por favor, Pai, que a sua palavra possa verdadeiramente ser anunciada e resplandecer em nossos corações, e que o Senhor desperte todos nós homens, para sermos os instrumentos que o Senhor sempre desejou que fôssemos. Nós clamamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder sentar, amados. Nós vamos estar ficando aqui em Gênesis. Eu não vou ler todos os textos agora, mas nós vamos ficar um pouquinho em Gênesis e vamos examinar exatamente essas responsabilidades do homem cristão segundo a Bíblia, que não pode haver omissão. Essas responsabilidades são fundamentais para nós. Nós vimos nesse primeiro momento que Deus criou o homem, e também aqui nós vemos que Ele criou a mulher. Quando você olha para o versículo 27, diz: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O estilo literário que Moisés usou para escrever foi algo bem legal, porque é basicamente o mesmo que a gente faz quando estudamos homilética no seminário. Você primeiro dá uma sentença e depois você explica as coisas. Primeiro você dá a geral e depois você vai subdividindo. Então, por exemplo, nesse primeiro dia que começou aqui ele falando sobre tudo isso, foi nesse dia que ele criou o homem? E a mulher foi criada no mesmo dia do homem? Não. Então ele deu um resumo do que aconteceu e posteriormente ele foi explicar como tudo aconteceu. Por exemplo,
Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Agora, ele deu em homilética, isso aí é chamado de proposição. Ele deu uma proposição, quer dizer, ele resumiu tudo que ele iria falar depois numa sentença só. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aí ele começa: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e assim foi. E ele vai contando tudo como aconteceu. Quando ele falou do homem, ele falou também desse mesmo jeito. O versículo 27 fala: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Mas depois ele foi explicar como é que foi feito, como que o homem foi feito. Então, se você olhar também no capítulo 2, você vai ver que Deus, ele criou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. A mulher não foi feita desse jeito. A mulher, nós percebemos pelo relato bíblico que ela foi criada depois da costela de Adão. Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, esse adormeceu, e aí ele pegou de uma das suas costelas e fez a mulher, né? E aí trouxe a mulher para o homem. Então observe que Deus, quando criou o homem, criou ele só, não existia a mulher. Isso para nós é muito sério, é muito importante, porque para quem pensa que não consegue viver sem a mulher, você está redondamente enganado. Aí você fala: mas que é isso, pastor? Eu não vivo sem mulher de jeito nenhum. Todos nós, como homens, deveríamos ser capazes de dizer que nós não vivemos sem Deus, que nós não vivemos sem Jesus, mas sem mulher a gente consegue viver sim. Eu não. Você vai ver, Deus criou o homem primeiro. Nós não sabemos quanto tempo passou até Deus criar a mulher, mas uma coisa é certa: não foi no mesmo dia. Agora, em Gênesis capítulo 2, versículo 7, Deus aqui, ele diz que tomou o homem e o colocou em um local. Qual local? No Éden. Quer ver? No versículo 7 diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Versículo 8: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Então aqui nós vamos encontrar a primeira responsabilidade do homem cristão, que não pode ter omissão. Qual seria a primeira responsabilidade? Eu quero afirmar para vocês, eu gostaria que vocês anotassem em algum lugar: primeira responsabilidade do homem é viver na presença de Deus. Aí você fala: mas da onde o senhor tirou isso? Eu tirei da palavra Éden. O versículo 8 diz assim: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Alguém sabe o que significa no hebraico essa palavra Éden? A palavra Éden no hebraico é uma palavra complicada, é uma palavra até bem complexa. Ela não se refere a um jardim de árvores, como normalmente a gente pensa, né? Nós pensamos sempre assim, e nós sabemos que Adão estava num ambiente assim, né? Um lugar florido. Você não pensa assim, Jardim do Éden? Que visão que você tem? Um lugar florido, um lugar com muitas árvores, um lugar com muitos frutos. Mas a palavra Éden não traz essa conotação. A palavra Éden, ela se refere a uma condição, e não necessariamente a um local. Aí você fica: mas como assim? A palavra Éden tem um significado de
lugar de deleite. E tem também o significado de porta aberta. Aí você fala, vixe, o que tem a ver? O que tem a ver? Então é um lugar sobre a terra, onde por um determinado momento, Deus teve uma porta aberta, né, do céu sobre a terra, e foi nesse lugar que Deus colocou o homem. Ou seja, Deus colocou o homem na sua presença. Ele não colocou o homem em qualquer lugar. Ele colocou o homem no Éden. Ele colocou o homem na presença dele. É por isso que hoje em dia nós não conseguimos achar e localizar na geografia exatamente, ninguém consegue precisar aonde está o Éden. Os geólogos tentam achar, o pessoal tenta pesquisar, não consegue, porque Éden não é um lugar, Éden é uma condição, e isso que muitas vezes as pessoas não conseguem entender. Então, o Éden nós poderíamos chamar de um meio ambiente habitável, mas com a presença de Deus ali. Agora, quando nós olhamos para a Bíblia, foi nesse local que Deus colocou o homem, e pegou esse homem sozinho e o colocou lá. E quando o homem pecou e se rebelou contra Deus, a Bíblia diz que Deus tirou o homem daquela atmosfera divina, tirou o homem daquela presença de Deus, e aquela atmosfera, que seria o Éden, voltou para o céu. O Éden hoje está no céu, por isso que ninguém localiza ele aqui. A presença de Deus está lá. Agora isso nos diz muito. Então, quando Deus fez o primeiro homem, Ele o colocou aonde? Na presença dele, em sua presença. A primeira coisa que Deus deu ao homem foi a sua presença. Irmãos, isso é um privilégio nosso, é um privilégio dos homens. As mulheres não existiam ainda e nós já estávamos na presença de Deus. Isso é sério. Isso não é qualquer coisa. E no entanto, é lamentável o quanto a gente dá aconselhamento para casais, o quanto a gente vê de mulheres ansiosas para que os seus maridos busquem a presença de Deus, para que os seus maridos façam o culto doméstico, para que os seus maridos leiam a Bíblia, para que os seus maridos tenham uma vida próxima de Deus, para que os seus maridos realmente sejam fiéis ao Senhor, para que o seu marido elas ficam ansiosas por isso. Sabe por que elas ficam ansiosas por isso? Porque quando a mulher foi criada e trazida para o homem já estava na presença de Deus. O homem já desfrutava dessa presença. Foi o homem que mostrou para essa mulher o que é estar na presença de Deus, e não o contrário. Por isso que elas têm essa ansiedade, elas têm esse desejo, elas têm essa vontade de que o seu marido, de que o homem dela possa levá-la para a presença de Deus, e não o contrário. Então, quando elas pedem isso dos homens, quando elas pedem isso dos seus maridos, elas não estão simplesmente reclamando e falando mal dele. Literalmente, lá no fundo do seu coração, ela está ansiosa por ter aquilo que foi perdido. Aí você fala assim: pastor, mas nós já perdemos isso. Perdemos, irmãos, com o primeiro Adão. Mas quantos aqui já são salvos? Com o segundo Adão você recebeu isso de volta. A presença de Deus está com você. Agora o detalhe é o seguinte: isso é uma responsabilidade que não pode ser omitida.
Não pode, irmãos. O homem cristão e o pecado da omissão. Essa é uma responsabilidade que não pode ser omitida nunca das nossas vidas. E na verdade, se nós formos parar para analisar, muitos dos outros pecados de omissão que nós temos, se dá por causa da omissão desse primeiro ponto. Verdade. Nós nem estamos aí com a presença de Deus. Nós nem estamos aí com consagração no altar. Nós nem estamos aí. Irmãos, precisamos passar essa página. Precisamos cair de joelhos aos pés do Senhor. Precisamos da presença de Deus em nossas vidas, irmãos. É a coisa mais importante. Nós somos criados para isso. Deus nos colocou lá no Éden. Deus colocou-nos lá na presença de Deus. Então a primeira coisa de que o homem precisa não é da mulher. A primeira coisa que o homem precisa é da presença de Deus. O que adianta você ter uma mulher? O que adianta você ter uma mulher amorosa, uma mulher graciosa, uma mulher bonita, uma mulher trabalhadora, uma mulher especial? O que adianta se você não tem a presença de Deus na sua vida? O que adianta você ter até uma mulher submissa, você ter uma mulher que você pode confiar? O que adianta? Mas você não tem a coisa mais importante que eu e você precisamos, é a presença de Deus nas nossas vidas, porque nós somos criados para isso. Não é uma coisa que eu estou inventando, não é uma coisa que eu estou criando agora, mas é dado histórico bíblico. Você lê aí, é isso aí. A mulher não tinha sido feita ainda. Agora eu pergunto para você: e uma mulher deve encontrar um homem aonde? Na presença de Deus. Então nós, como pais, precisamos instruir as nossas filhas a encontrar um homem que tenha a presença de Deus na sua vida. Amém. Aí ela vai ser feliz, ela vai ser bem sucedida. Agora, se ela não esquenta a cabeça com isso e nós falharmos em transmitir essa verdade para ela, ela casa com qualquer um e depois o estrago é grande. Deixe sua esposa ver você orando, isso vai fazer bem para ela. Deixe a sua esposa ver você lendo a Bíblia, isso vai fazer bem para ela. Deixe a sua esposa ver você falando com compaixão do amor de Cristo para as pessoas, isso vai fazer bem para ela. Deixe a sua esposa ver você dizimando e ofertando generosamente, com alegria, por sua devoção ao seu Deus, que isso vai trazer segurança para ela. Deixe a sua esposa ver você participando fielmente de todos os trabalhos da sua igreja, se envolvendo, dando primeiro lugar para as coisas de Deus, que isso vai fazer bem para ela. Ela vai te seguir. Agora, eu lamento dizer isso, que essa é a maior queixa das mulheres com quem a gente trabalha e a gente aconselha. As esposas nunca uma esposa falou assim para mim, nunca: esse homem aqui, só pensa em orar. O negócio dele é Bíblia, é oração, é igreja. Eu não aguento mais. Eu não aguento. Você sai com ele, vai falar de Cristo, que é certeza. Quer ver? Vai falar de Cristo, vai evangelizar. Não tem nem graça de ser que some. Sério mesmo, viu? Não dá, porque, nossa, gente,
O homem é bitolado, ele só pensa em Deus, para ele tudo é Deus, sabe? Para ele, nossa, é ruim, eu não, sabe? Nunca vi falar isso. Mas o contrário, meu ouvidinho tadinho já está cheio de tanto ouvir mulheres pedindo, pelo amor de Deus, que esses homens se levantem e liderem a sua casa. É triste. Quem deveria liderar e levar a mulher para a presença de Deus é o homem e não o contrário. Nunca você vai conseguir ser um bom líder se você não está na presença de Deus. Nunca. Eva conheceu Adão no Éden. Então vamos traduzir. Eva conheceu Adão na presença de Deus. O que trouxe isso para ela? Amado, de repente você olha a sua vida e fala: pastor, mas eu estou longe disso. Então, começa hoje. Vira uma página na sua história, começa hoje uma nova história. Comece a escrever uma nova história na sua vida hoje. Hoje. Deixa a sua esposa ver que valeu a pena a iniciativa do pastor Everton, valeu a pena esse grupo de homens, valeu a pena. Olha para vocês verem. Sugestivamente, esse livro diz: homens, além do churrasco e futebol. Eu vou ler na íntegra para vocês aqui atrás. Reúna alguns homens da igreja, marque um churrasco, acrescente um testemunho, faça uma oração, comece uma partida de futebol e nasce o ministério de homens. Pergunto: se não tiver churrasco e futebol, será que ainda dá para fazer encontro de homens? Irmãos, nós temos que pensar nisso. Então, primeira característica do homem cristão que não pode ter omissão é viver na presença de Deus. A primeira coisa que Deus deu ao homem foi a sua presença. Então vejamos a segunda responsabilidade do homem cristão que não pode ter omissão: ser trabalhador. Ser trabalhador. Em Gênesis 2,15 diz assim: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar. Observe, amados, lavrar. A segunda coisa que Deus disse ao homem, podemos resumir numa palavra: meu filho, você foi criado para trabalhar. Trabalhar. Eu sei que o mundo está virado de cabeça para baixo. Eu sei que o mundo é anti-Deus, é anti-Bíblia, é anti-ensinamento. Eu sei que as mulheres hoje estão no campo de trabalho. Eu sei que as mulheres hoje têm até mais facilidade de arrumar emprego do que homem. Eu sei tudo isso aí. Isso não quer dizer que a Bíblia está errada. Isso quer dizer que os seres humanos estão errados. Isso quer dizer que o lar está errado. Isso quer dizer que o homem de Deus está errado. Alguma coisa está acontecendo e que está levando as famílias a serem destruídas. Como? As mulheres não mais são ensinadas a seguirem a Bíblia. Como assim, pastor? Não, serem boas donas de casa, a cuidar do seu marido e a cuidar bem dos seus filhos. Não são ensinadas a isso. Pega os filhos e põe na creche, porque ela precisa trabalhar. Isso aí é culpa de quem, gente? É do homem. Omissão do homem. Não, pastor, mas o mundo hoje... Não, mas eu sei, será que Deus não sabia que o mundo hoje... Irmãos, a questão é essa: quando Deus criou o homem, antes de criar a mulher, falou para ele trabalhar, não falou para ela trabalhar.
Não falou, aonde que está isso? Falou para ele trabalhar. Deus disse ao homem: cultive a terra, lavre a terra. Isso significa obter o melhor em tudo que está ao seu redor, fazer todas as coisas frutíferas. E Deus disse isso impressionantemente somente para o homem. Depois que criou a mulher e trouxe a mulher para o homem, não falou. Deus deu ao homem o trabalho antes de lhe dar a mulher. Isso significa dizer que o homem precisa de um trabalho antes de ter uma mulher. As prioridades de Deus são muito claras. A mulher foi dada como adjutora, a mulher foi dada como ajudadora e não responsável pelo suprimento do lar. Por que elas hoje estão fazendo esse papel? Por omissão do homem. Eu sei que eu poderia ir longe aqui, mas o tempo não dá. Vejamos a terceira responsabilidade do homem cristão que não pode ter omissão. Primeiro é estar na presença do Senhor, viver na presença de Deus. Segundo, ser um trabalhador, trabalhar. Terceiro, o versículo 15 ainda diz: ser guardador. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. São duas funções aqui. Lavrar é uma coisa, guardar é outra. Então a terceira coisa que Deus disse ao homem é: guarde o jardim. O jardim significava o que para Adão? Presença de Deus. Então, guarde isso. Guarde a presença de Deus. Agora vamos pensar, o jardim do Éden, de fato, ali, aquele local da presença de Deus, comparando com os nossos dias hoje, seria o nosso lar, a nossa casa. O homem deve proteger tudo que está sob o seu cuidado. Bem, você escutou esse barulho? Corre lá, vê lá o que é. Nossa, que vergonha. Que vergonha. Aconteceu um problema, vem cá, resolve o que aconteceu. Homem, você foi criado por Deus com a responsabilidade de guardar a sua casa, de guardar a sua esposa, de guardar os seus filhos, de guardar os seus bens, de guardar o seu dinheiro. Eu sei que é mais raro isso, normalmente é mulher que gasta mais, mas tem homem também que não sabe guardar nada. Um desastre. E o lar sofre porque o homem não sabe guardar nada. Na verdade não é porque ele não sabe, ele não quer fazer. Ele não quer assumir a sua responsabilidade, porque essa responsabilidade foi dada para ele, não foi dada para ela, foi dada para ele. A mulher nem tinha nascido ainda, Deus já estava falando para ele guardar. Então ele devia ensinar ela a guardar. Se ela é gastadora, fala: não é assim não, não é assim não, minha filha, você está pensando o quê? Não, mas eu quero, não, isso aqui eu tenho ordem aqui nessa casa. Peraí, não, mas eu quero, não, pera, calma. Deus me estabeleceu aqui com a responsabilidade de guardar as coisas aqui. Vamos com calma aí. Muito antes de você nascer, eu já era, e eu já tinha essa responsabilidade. Agora os homens fazem o quê? Deixa as mulheres cuidar, deixa as mulheres fazer, deixa as mulheres, eu não quero saber disso não, deixa as mulheres, e as mulheres assumem, e as mulheres faz, e lamento dizer uma coisa, faz muito melhor que muitos homens. É triste, né? Mas você sabe por quê? Porque o homem está sendo omisso, não porque
elas devem fazer isso. É porque o homem é omisso. Nós não podemos fazer isso, irmãos. Foi por isso que Deus lhe fez o homem com uma estrutura óssea mais forte, com estrutura emocional mais forte, com uma massa muscular mais forte. Não é para abusar da mulher, não é para abusar dos filhos, mas é para proteger a mulher, é para proteger os filhos, é para proteger a sua casa, é para proteger os seus bens, enfim, tudo que tiver debaixo da sua responsabilidade é para ele proteger. Isso é responsabilidade do homem, não é responsabilidade da mulher. Não jogue nas costas da mulher uma responsabilidade que não é dela. Não faça isso. É importante que você exerça a sua função. Agora eu quero dedicar um tempinho aqui para falar sobre a saúde do homem. A saúde do homem é muito importante. Nós vivemos uma época em que os homens não estão exercendo liderança sobre tudo que está debaixo da sua responsabilidade, e muitas vezes isso se deve ao fato de estarem com problema de saúde. Bem provavelmente os irmãos já devem ter ouvido falar nisso, os rapazes nem sonham com isso ainda. Mas muitos homens já estão com um nível muito baixo de testosterona. O que é isso, pastor? Testosterona é um hormônio responsável por diversas funções masculinas, inclusive do sexo. Eu vou ler para vocês direto o que eu tirei aqui da internet sobre a definição de testosterona. A testosterona é um hormônio produzido naturalmente pelo nosso organismo e é o principal hormônio ligado ao ganho de massa muscular e à diminuição da gordura corporal. Ela ainda estimula o metabolismo, que faz com que o corpo use a gordura acumulada como fonte de energia. De forma contrária, a deficiência desse hormônio está associado à perda de massa muscular, perda de força, acúmulo de gordura corporal, sintomas de cansaço, indisposição, fadiga, falta de estímulo, diminuição do senso de liderança e perda do desejo sexual. Lascou. A libido cai. E por incrível que pareça, se vocês pesquisarem, nós estamos vivendo a era em que há o maior decréscimo de testosterona nos seres humanos, que a mulher também tem. Mas você sabe aquilo, assim, ó, você viaja, você vai aqui, você entra ali, ou então você para o carro num lugar lá no shopping, não sei na onde, não sei o que, aí de repente vocês saem. Aí a mulher te pergunta assim: onde está nosso carro? Aí você fala assim: está lá. Quem é responsável por isso é a testosterona. Se você já não está achando seu carro mais, meu filho, outro detalhe que eu vou falar, porque nós estamos só em homens aqui. Todo adolescente, quando passa principalmente pela puberdade, mas até antes disso ele tem isso, ele tem uma ereção matinal, de forma tal que a pessoa vai até no banheiro, dá até dificuldade de fazer xixi, porque fica tão rígido o pênis que ele tenta fazer, tem que forçar ele, dobrar ele assim. Quando a testosterona cai, você tem que levantar para poder fazer xixi, né? Porque senão já foi. Eu não ia parar de reclamar desse bicho, mas ela fala que ele está feio. Tá feio. Você tem que tomar cuidado. É uma preguiça, é um desânimo. Todo mundo manda no ser.
Você não tem mais estímulo para nada. Aliás, quando baixa a testosterona, você até falha na cama, aí acabou. Aí a mulher te olha e fala: vixe, cadê meu marido? Já foi. Aí você fica desestimulado, você fica para baixo. E se você não está na presença de Deus e não trouxe a sua esposa para a presença de Deus, ela vai começar a fazer gozação de você. Aí você vai entrar em parafuso mesmo, porque você vai começar a querer fugir do ato sexual, de medo de falhar de novo, e ela vai tirar mais o sarro mais uma vez. Aí você acaba. O homem acabou. Mas se ele estiver na presença de Deus, ele vai perceber que isso aí é simplesmente um probleminha solucionável. A esposa dele vai falar assim: que é isso, amor? Isso aí você não preocupa não, fica tranquilo que você vai resolver, está tudo bem. Porque ela é ajudadora, ela não é uma destruidora, ela não é líder. Agora, quando ela é líder, fala: ih, mas isso aí não vira mais nada, hein? E isso é sério, presta atenção nisso. Existe possibilidade de reverter isso, gente. Tem tanto tratamento para reverter e para melhorar a testosterona, que uma delas é o exercício físico, que a maioria de nós não tem tempo de fazer. O irmão Joabe, estou até sentindo a falta dele aqui. O irmão Joabe me pediu encarecidamente, falou assim: pastor, começa um jogo de futebol só para os homens da igreja, só para os homens da igreja, porque eu sei que tem um jogo para evangelizar, tem um jogo para evangelizar, tem um jogo para... é tudo bom, é tudo ótimo, mas eu queria sim, pastor, um encontro, mas que fosse sério, que fosse pegado mesmo, que ficasse firme, para ficar entre nós irmãos, entre nós crentes, para a gente ter um tempo de comunhão, para a gente poder jogar bola junto, para a gente poder divertir junto, para a gente poder, sabe, irmãos, de forma que, tipo assim, incrédulos nem seriam convidados, e isso ajudaria na nossa testosterona. Nós ficamos muito parados, gente. Ninguém quer saber de correr. Eu não fiz nada de errado, vou correr para quê? Então, você está omitindo a responsabilidade de guardar o seu corpo, de guardar a sua família, de guardar a sua esposa, de guardar seus filhos, de guardar a sua casa. Porque uma pessoa com baixa testosterona, ele perde a noção, ele perde o entusiasmo da vida, ele perde o ânimo, anda sempre cabisbaixo, não tem mais projeto, não sonha mais nada. Quer dizer, só falta enterrar mesmo. Só mais uma empurradinha, ele cai lá dentro, sem nem jogar ele se chegou perto do túmulo, aqui é, já se joga lá, fala, joga a terra, já fui. Mas é impressionante, o nosso corpo está ligado com a nossa alma, e isso é sério, irmãos. Quer ver? Vou te provar facinho. Quem aqui tem mais de 10 anos? Mais de 20? 40? 50? 60? Ninguém que tem mais de 60 anos? O que acontece? Tira a alma desse corpo e não dá 2 dias, ele apodrece. O que faz esse corpo ficar vivo é a nossa alma que está aqui dentro. E aí dura. Eu estou com 50 anos. Como é que não apodreceu ainda? Já era para ter apodrecido, mas é porque tem uma alma aqui dentro, tem vida aqui dentro, e mantém esse corpo vivo.
Nosso corpo está ligado com a nossa alma, e se a nossa testosterona cai, esse hormônio masculino fundamental cai, que nos dá direcionamento das coisas, que nos dá vontade de liderança, que realmente nos empolga e que fala, não, é assim, que faz nos falar mais grosso e não sei o que, é desse jeito, sabe? Já vai passando para aquele lado assim, não, tá bom, não, tudo bem, assim, e para mim, tranquilo. Quer dizer, bem, vai lá, não sei o que, vou. Isso aí a mulher manda, os filhos mandam, a avó manda, todo mundo manda nesse homem, porque está com baixa testosterona. Aí ele pensa, não, mas eu estou na presença de Deus, tá bem. Cuidado com isso. Quem sabe, nós vamos conversar hoje, vamos ter bastante tempo, quem sabe nós vamos nos organizar, irmãos, para pelo menos começar, uma vez por semana, nós temos a nossa chácara, ele não precisa pagar nada, podemos jogar bola todo sábado ali, fazer ginástica, fazer exercício, é nosso ali, tá lá, parado lá, Agora, se não, se quer gastar mais um pouquinho, ficar aqui dentro, então vamos pegar uma quadra, mas fazer alguma coisa, gente, fazer alguma coisa, correr, fazer alguma coisa. Se alguém topar, eu já comprei uma bicicleta, eu e o Samu já demos uma voltinha, já fomos em Ristinha, já fomos em Patrocínio, já fomos em Ibiraci, já fomos em Claraval, já fomos em Cristais Paulista. Vamos rodar, gente. Isso faz bem para a saúde, aumenta o nível da testosterona. Tem vários alimentos que depois, se vocês quiserem saber, eu posso falar, que ajuda demais a aumentar a testosterona. E o pessoal não está nem aí para isso. Mas deixa eu finalizar que meu tempo realmente falta 1 minuto, não vou conseguir acabar em 1 minuto. Queremos ver então a quarta e última responsabilidade do homem cristão, que não pode ser omitido. Quem sabe esse assunto de saúde pode ser até um tema para uma próxima, né? Trabalhar essa questão, porque é uma área que a gente preocupa pouco demais, né? Então a última seria o seguinte: seja praticante da palavra de Deus. Em Gênesis 2, versículo 16, diz assim, e ordenou o Senhor Deus a quem? Ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Esta ordem foi dada a quem? Ao homem. Não foi dada à mulher, foi dada ao homem. Mas a mulher comeu. Onde é que o homem estava? Que não estava cuidando, não estava guardando dessa mulher, ué? Homens, nós somos muito distraídos, nos distraímos muito fácil com as coisas e esquecemos de dar o devido valor à nossa casa, e esquecemos de realmente praticar o que a Bíblia manda. Se a Bíblia mandou guardar, é para guardar. Nós temos que viver a palavra, irmãos. Aqui a ordem foi dada, é o seguinte: olha, não é para comer desse fruto. Nós temos, amados, que mostrar para as nossas esposas que nós praticamos a palavra, que quando elas vierem a falar para nós assim, mas vamos fazer assim, bem, pensa isso. Uma mulher chega e fala, bem, tal, mas olha, nós vamos dar o dízimo esse mês porque a coisa está feia. Olha para ela e fala assim: para trás de mim, Satanás, porque não cogitas as coisas de Deus. Que conversa é essa? Deus é primeiro lugar. Mas vai faltar. Deus, Ele é fiel, Ele não vai deixar faltar. Ele disse na sua palavra: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Nós temos que confiar nesse Deus. Tá certo, né, bem? É isso. Mas bem, se faltar, não vai faltar. Do que ser o contrário, irmãos.
do que ser o contrário. Aí o marido chega e fala: bem, olha, mas esse mês não vai dar para dar o dízimo não. Aí a mulher pega e fala: que isso, bem, mas o dízimo é coisa séria. Então eu sei que é sério, mas só que esse mês não vai dar não. Mas bem, que é isso? Mas e Deus, como é que... Não, Deus vai entender isso aí, bem, Deus sabe, Deus entende. O que ele está fazendo? Nós não temos que cumprir Bíblia não, não temos que cumprir a palavra não, nós não temos que obedecer não, podemos fazer do jeito que a gente quiser. Aliás, eu sou homem, eu faço do jeito que eu quiser, amado. Só que você se esquece que você é homem, mas se você é homem de Deus, você não é seu mais, você tem dono, e o seu dono é o Senhor Jesus Cristo. Amém. Você não pode mais bater no seu peito e falar: eu vou fazer do meu jeito, eu acho que assim é melhor, eu penso que assim é melhor. Você não pensa mais, você simplesmente tem que procurar ter a mente de Cristo. Amém. Quantas vezes homens pegam a sua família num dia de culto, e sai com a família, para outros lugares. O que você está instruindo a sua esposa? O que você está instruindo os seus filhos? Amanhã, quando os seus filhos começarem a faltar, não vem jogar a culpa no pastor não vem jogar a culpa na igreja não vem jogar a culpa nos outros irmãozinhos não. Você ensinou errado, você fez errado, você omitiu, a culpa é sua. É lamentável, a pessoa não é muito distraído, esquenta a cabeça, é muito inconsequente. Os homens hoje são muito inconsequentes, omitem demais. Não pode, irmãos, não pode. Nós temos que ficar firme, nós temos que viver a palavra. Se a palavra diz: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, então você não pode deixar. Teria que ser assim: bem, hoje vamos, mas depois do culto. Bem, hoje será que dá para... Não, que hora? Agora. Não, mas agora tem culto. Então, mas a gente vai todo culto. Então, mas hoje tem culto, nós vamos adorar o Senhor. Ele não deu a vida para a gente, Ele não supriu as necessidades da semana inteira. Nós vamos lá cultuar Ele, adorar Ele pelo que Ele é e pelo que Ele faz em nossas vidas. Depois a gente faz as outras coisas. Vamos colocar Deus no lugar certo, minha filha. Acabou. Irmãos, isso é muito sério. Vou dar esse exemplo aqui do Samuel, porque foi uma coisa que aconteceu sem Samuel e do Felipe. Eles planejaram assistir um jogo, justamente numa sexta-feira, que iria ter um jogo da Francana e tal, não sei o que, basquete. Aí planejaram, combinaram, foi? De repente o pastor Bob anunciou que ia ter conferência na igreja dele. O que faz? Você já combinou com o Felipe, vai lá assistir o jogo. Não é assim? Fala: filho, olha, eu lamento, não tem nem como pensar uma coisa dessa. Não existe pé nem cabeça você faltar num culto, numa conferência, para assistir jogo. E eu dou graças a Deus pelo Samuel, porque ele falou: papai, não, eu já tinha pensado nisso mesmo, não dá, vou no culto. Irmãos, nós temos que liderar a nossa casa, temos que liderar os nossos filhos, liderar as nossas esposas. Então a quarta coisa que Deus deu ao homem foi a sua palavra. Deus disse, e Deus nunca falou com a mulher sobre a árvore, nunca. O que significa que o homem foi o único que recebeu as ordens de Deus. Foi ao homem que Deus deu a sua palavra. E parece piada isso que eu vou dizer, mas não é. Quantas apóstolas mesmo nós tivemos? Quantas pastoras mesmo nós tivemos? Por que será, né? Deus é machista. Deus não é machista. Ele deu a liderança para o homem.
preguei recentemente sobre as mulheres, sobre as mães, e mostrei o quanto as mulheres foram agraciadas pelo Senhor Jesus, mas elas, principalmente Susana, que eu destaquei naquela noite, ela ajudava o Senhor com os seus bens. Interessante, seu marido tinha um serviço muito bom, era procurador de Herodes, e aí ela ajudava. Então há muitas possibilidades da mulher ajudar, mas amado, a questão é essa: nós temos que aprender que Deus deu o poder de liderança para o homem. Você nasceu homem, você nasceu líder. Não passa isso para sua esposa, não passa isso para os seus filhos, porque tem pai que fica: filho, o que você quer? O que você quer? Você não tem que perguntar o que ele quer, você tem que falar o que ele vai ter. O que você quer? O que você quer? Ai, eu não quero. O que você quer? Ai, eu não quero. Você está ensinando errado. Quando esse menino crescer e ele falar assim: eu não quero, então vai para a rua. Ó, o serviço aqui é esse. Ah, não, isso eu não quero, então vai para a rua. Aqui você não vai trabalhar. E a culpa vai ser sua, pai. Aí você vai falar: pô, mas meu filho não arruma emprego, meu filho não para lugar nenhum. A culpa é sua. Você ensinou que todo mundo tem que se encurvar para ele. Só você que faz isso, porque o resto do mundo não curva. O resto do mundo fala assim: ou você faz do meu jeito, ou você vai para a rua. Ele fala: então eu vou para a rua. Vai, pode ir. Aí o filho sofre, ou a filha sofre, e a culpa é de quem? É dos pais que não lideraram corretamente. Instrua seus filhos na palavra de Deus. Mostre que você realmente se submete à palavra de Deus. Peça perdão para os seus filhos, peça perdão para sua esposa, e perdoe seus filhos, perdoe sua esposa, perdoe qualquer pessoa que te ofende. Deixa eles ver que você realmente sofreu aquilo ali, mas você perdoou. Deixa eles ver que você vive a palavra. Amados, aqui lamento dizer, tudo bem, Paulo escrevendo a Timóteo falou que não foi o homem que foi iludido, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. Interessante, mas a responsabilidade era do homem. Se ele estivesse cuidando dela e obedecendo a palavra, a hora que ela fosse, ele ia falar o quê? Ops, onde você vai? Não, Deus falou comigo, aquilo ali não é para comer. Ah, mas não é para comer. Você entendeu que não é para comer? Então, Deus, sabe aquele que vem toda tarde aqui conversar com a gente? Esse Deus maravilhoso que deu esse lugar lindo para a gente, Ele falou só para a gente não comer daquela, o resto você pode comer, agora daquela ali não. Você entendeu? Então, quem tem que ensinar a palavra, irmãos, é o homem. Quantas vezes, lamentavelmente, é a mulher que estuda mais a Bíblia? Quantas vezes é a mulher que se conhece mais a Bíblia? Que isso, irmãos? A mulher decora mais a Bíblia, a mulher fala mais versículo de cor. Irmão, está tudo errado, vamos virar essa página, vamos acertar a nossa vida, não vamos deixar essa omissão, não. Qual foi a última ordem que Deus deu ao homem aqui nesse texto? Não comerás. Então não é para comer, tinha que obedecer. Obedeceu? Não obedeceu, não cuidou da mulher e ele mesmo comeu do fruto proibido. Fez tudo errado. Então vamos deixar esse Adão para lá, gente. Vamos ser como Cristo. Vamos ser como Cristo, o segundo Adão. O primeiro Adão foi feito em alma vivente, o segundo Adão em espírito vivificante. Conclusão: após estabelecer o homem em Gênesis 2:18, Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Aí sim lhe darei uma adjutora, uma ajudadora idônea. O que o homem
realmente o homem de Deus estava precisando era da presença de Deus, de ser um trabalhador, de ser um guardador, de ser um praticante da palavra. Daí teria condições de receber uma mulher. Depois que ele fez tudo isso, não sabemos quanto tempo demorou para receber a mulher, mas uma coisa nós temos certeza: ele não caiu antes da mulher. Depois que a mulher veio, aí ele folgou, né? Como muitos de nós fazemos. O homem que está na presença dele, o homem que está trabalhando, o homem que pode ser provedor e ensinar a viver a palavra de Deus, se um homem fizer isso, ele vai agradar a Deus e não vai ser omisso. Mas se esse homem não pratica essas responsabilidades estabelecidas por Deus, é melhor que ele fique sozinho e procure ser um homem certo antes de procurar uma mulher para si, porque ele vai evitar sofrimento para os dois. Deus, em sua sabedoria, ele definiu prioridades para que um casamento desse certo. Mesmo que um casal incrédulo respeitasse então as leis estabelecidas por Deus em seu casamento, eles ainda assim vão colher os bons frutos, pois toda lei que Deus estabeleceu funciona independentemente de ser entre um casal crente ou incrédulo. A lei de Deus é perfeita. Enfim, falamos e eu não falei do texto que foi o tema. Então eu quero fechar com Tiago 4,17. Aquele, pois, sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Irmãos, vamos fazer o bem. Vamos mudar, vamos realmente virar essa página em nossas vidas. Vamos deixar Deus ser glorificado. Busquemos a presença do Senhor. Sejamos homens trabalhadores. Sejamos homens que guardam aquilo que Deus confiou nas suas mãos. E sejamos homens que praticam a palavra de Deus e mostra esse temor para toda a família. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer pela bênção deste momento tão especial, tão doce que o Senhor nos deu, e por favor eu peço que o Senhor esteja trabalhando nas vidas e nos corações de cada um desses homens que o Senhor graciosamente salvou, que o Senhor graciosamente colocou como líderes, que o Senhor graciosamente preparou para estarem presentes e ouvirem essa palavra. Ajude-nos, ó Pai, a sermos praticantes, e que o Senhor nos ajude a mudar completamente e virar essa página para trás e esquecer e vivermos nova vida para a glória do Teu santo nome. Damos ao Senhor toda a honra, louvor e glória em nome de Jesus Cristo. Amém. Pastor, tem a palavra. Desculpa o tempo. Meus irmãos, deu sono aí já? Amém? Amém. Já tinha. A testosterona baixou? Parece? É uma alegria. Muito obrigado, pastor Paulo, pela disponibilidade, pela palavra. É uma grande verdade, né? Nós temos omitido várias áreas na nossa vida e nós precisamos corrigi-las, amém? E orando a Deus, né, conversando com os homens da nossa igreja, um dos propósitos de começarmos esse culto, né, já há algum tempo nós estamos trabalhando com os homens na escola dominical, nós estamos tendo aula com os casais aqui, né, no domingo de manhã.
trabalhando com os homens, né, sobre a questão da liderança e tudo. Aí para a igreja é muito importante nós, né, os homens, estarmos juntos. Né? Comentei com os homens da nossa igreja, parceria, pastor, né, liderança da igreja e a liderança dos lares é uma das coisas mais importantes dentro da igreja. Né? Eu não quero ser um falso mestre em nenhum ponto na minha vida. Se tem uma coisa que destaca um falso mestre, é que ele carrega as mulheres da igreja junto com ele, e não os homens. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 13, se não me engano, ou 16, alguma coisa assim, o texto fala que o falso mestre ele sai pelas casas e ele leva as mulheres nécias que não têm entendimento junto dele. E sempre um homem que se diz homem de Deus deve prezar pela liderança do lar. Ele precisa querer que os homens da igreja estejam com ele. E a gente tem orado a Deus para que Deus una a liderança da Igreja Batista Macedônia com a liderança dos lares da nossa igreja, possamos ser uma bênção juntos para a nossa família, para as nossas famílias, e tanto quanto para a igreja. Então essa tem sido a nossa oração e gostaria que os irmãos orassem juntamente conosco, Por isso nós estamos empenhados em fazer algo, para que isso aconteça, e Deus tem trabalhado bastante no meu coração a respeito disso. Então eu gostaria que os irmãos orassem nesse sentido, para que nós possamos estar aí trabalhando para a glória do Senhor dentro desse aspecto.